Esse é o ArchiCast número 161, meu nome é Adilson, e hoje a gente decidiu pegar um assunto que a gente estava há muito tempo para discutir aqui, para conversar, e a gente viu essa oportunidade de fazer isso, eu ia falar presencialmente também, mas também conversando com outra pessoa que tem interesse por esse assunto, que vive nesse assunto que a gente vai falar hoje, que é Brasília. Bom, para conversar sobre essa cidade aqui, a gente fez uma pauta bastante abrangente e chamou uma pessoa que mora nessa cidade para conversar com a gente. Inclusive, ele já participou de um episódio sendo entrevistado, que é o Matheus Seco. Oi, Matheus, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Tudo Obrigado bom. pelo convite. A gente que agradece, vocês não sabem, vocês não fazem ideia a trabalheira que foi hoje para arrumar tudo aqui para poder fazer esse episódio aqui para vocês. E a paciência do Matheus em esperar a gente resolver tudo. Vai estar bonito, Matheus. Tá aparecendo aqui enorme na nossa TV, estamos estreando um formato aqui, verdade. Né? É verdade. Legal. Bom, vocês ouviram aqui, tá aqui com a gente a Lili. Oi, Lili, tudo bom? Tudo bem, prazer. Obrigada mais uma vez, Matheus. Parabéns, meninos, também, que a gente está cada dia inventando mais moda e tá dando certo, trancos e barrancos, mas tá dando certo, super legal. Então vamos testar aqui, apresentar coisas, falar sobre Brasília, sobre a experiência de cada um, vai ser ótimo. Vamos que vamos. Rafa, tá aqui também. E aí, Rafa? Isso, beleza. E, Matheus, obrigado pela presença. O Matheus está lá, né? A gente tem que acostumar com a gente está olhando para a Estou vendo vocês de novo, consegui recuperar a imagem. Que bom. Muito bom. E um assunto que a gente já há um tempo queria falar mesmo, né? E eu acho legal. Tem uma pauta aí bastante abrangente, de fato. Dá para a gente passar por várias coisas e também falar um pouquinho das nossas experiências lá, também com Brasília. Exatamente. A pauta, a gente elaborou uma pauta bastante abrangente para tentar contar um pouco da história da cidade de Brasília, mas a gente vai tentar não ser tão fidedigno aos fatos porque a gente não é especialista necessariamente em falar sobre Brasília. A gente trouxe algumas coisas aqui para discutir, para conversar a respeito, né? Alguns fatos a gente tem e quer conversar a respeito deles. E aí a gente pode começar falando que assim, a criação da cidade de Brasília não é uma coisa nova, né? Ela vem, eu acho que desde o século retrasado, né? A gente não pode falar passado, porque o passado foi o século XX, mas desde o século XIX, ela é uma iniciativa que vem desde as pessoas que estão pensando no Brasil de alguma maneira, né? E é interessante que, se a gente for pensar, né, que Brasília foi feita há 60 e quantos? Espera aí, me ajudem. Me ajudem nas contas matemáticas. Há quanto tempo atrás? Estamos em 2021. Anos. Isso não está na pauta, olha aí. Não está na pauta, tá vendo? Fogar o tema. Brasília inaugura quando? Vamos lá, Matheus, ajuda a gente aqui. Brasília foi inaugurada em 64, né? Não, inaugura em 60. 60, tá vendo? 60, faz um cálculo aí. Foi 61 anos. Não, 61 esse ano. Desculpa, 60 ano passado. Teve a comemoração de 60 Sim, anos. estamos em 2021. Ano passado ia ter uma grande comemoração. Isso. Adiada indefinidamente. Teve algumas exposições canceladas, isso mesmo. Uhum. A quadra onde eu moro é de 63, foi uma das primeiras também. Que é na Asa Sul, que foi a primeira parte que foi construída, né? A parte residencial ali. Foi construída primeiro, foi a da parte sul. E a 108 Sul foi a primeira de todas, que acho que foi pronto em 59, se não me engano, um pouco antes. E depois onde eu moro, que é a 308, ficou um pouco depois. É uma quadra que foi toda feita pelo Banco do Brasil, né? Para abrigar os funcionários. Eu me mudei para lá faz uns 4 anos, é legal porque mudei para lá um mês antes da minha filha nascer, né? E é interessante porque eu faço parte da prefeitura, né, que é uma prefeitura, na verdade, é uma associação de moradores que se intitula prefeitura, não é um órgão oficial. Mas a maior, assim, grande parte dos moradores da quadra ou são moradores originais, assim, tem gente, senhorizinhos ou filhos deles que ainda moram lá, ou descendentes desse pessoal. Então, se houve umas histórias muito boas, assim, sobre como é que foi essa mudança para o Brasil em 1960, na inauguração. Muita gente lá foi pioneiro mesmo. Mudar para cá um pouco antes ou na inauguração, um pouco depois. Eu vim para cá nos anos 80, 82, que a minha família se mudou. Então, eu vim um pouco depois. Só que ouvir as histórias, assim, cara, é incrível. É curioso, porque as pessoas, a gente ouve dizer que quem mora em Brasília, ninguém é de Brasília, né? Tem aquele papo, quem não é de Brasília mesmo, né? Ouve essa lenda, né? Que ninguém é de Brasília porque todos foram para Brasília, né?
As pessoas Quando foram. eu vim para morar aqui em 82, que a gente veio aqui, a minha turma na escola, pouquíssima gente nascida aqui, né? Pra pouca gente aí. Hoje em dia, não. Hoje em dia, assim, já tem mais gerações, né? Depois, por exemplo, o pessoal que trabalha aqui no escritório, que era mais nova, são todos nascidos aqui, quase, né? Assim, eu diria que todos. Sim. Então, já rola sei lá, um sotaque, digamos assim, local. Ah, é? Uma cultura. Eu sou carioca e mantive um pouco até do sotaque, porque sou casado com uma carioca também. Mas, assim, hoje em dia eu já consigo identificar um sotaque local que não é goiano, está no meio do estado de Goiás, mas não é goiano, não é mineiro, não é carioca, é brasiliense. Olha isso. Legal. Que loucura. Eu queria voltar só para a gente pontuar uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar e que eu acho que muita gente não dá muita tela para isso. Você imagina um presidente da República falar o seguinte, olha, a capital do Brasil vai mudar, tá? Vai ser em outro lugar, vai ser um lugar que não tem nada, a gente vai construir ela do zero e vai mudar toda a parte de administração de um país inteiro, vai para 1.000 quilômetros de distância. E assim, apesar da gente historicamente saber que o próprio Distrito Federal já foi uma marcação, já foi marcado ali, as terras já foram marcadas, mesmo no início do século XX, né, para um presidente falar, eu vou mudar a capital, cara, eu fico imaginando a cabeça do cara para falar isso, imagino as pessoas que ouviram isso e, beleza, vai ser isso mesmo, e imagino também o ambiente político que estava ao redor ali assim, ou para levar fé no que o Juscelino Kubitschek estava querendo, ou falar assim, vamos deixar ele se queimar sozinho. Então deve ter sido uma super de uma aventura, né? Outro dia foi as filhas, né, os filhos do topógrafo, que veio fazer os sobrevoos iniciais para fazer as marcações das fazendas que existiam na região, fazer desapropriação, né? E as filhas dele levaram os instrumentos que esse cara usava. Olha só. Sim, é inacreditável, porque a gente esquece um pouco dessa dificuldade, assim, como é que você, antes do Google Earth, como é que você olhava o território que, sei lá, quantos 1.000 quilômetros distantes da capital do Rio de Janeiro, que era a época, para primeiro levantar o que tinha aqui, né, desapropriar, para saber como é que é desapropriar, o que tinha nessas terras, para poder saber o valor disso. Isso é antes ainda da cidade, né? Então, aí eles expuseram os instrumentos que esse cara usava, de topografia para fazer aquele tipo de coisa, instrumentos mecânicos para mudar as escalas de desenho, fotografar de avião para fazer sobrevoo, para fotografar e saber. Então, assim, cara, uma epopeia que realmente, assim, é difícil a gente ter a dimensão, imaginar, né? né? Muito difícil ter a dimensão disso. Não, e era tentativa e erro também, né? Você ia uma vez, tirava, então não sei o que lá, depois mexia, depois voltava, né? Assim, não era uma coisa... Você não tinha resultado na hora, né? Assim, depois você tinha que avaliar se as fotos foram bem. Tem fotos lindas, né? Essas fotos a gente acha, assim, né? Fotos de sobrevoo, exatamente... Não tinha nada, a questão nem era muita topografia. Né? Topografia era relativamente fácil de desenhar, né? Mas ainda assim, para você ter todas as demarcações, né, e medição daquilo tudo, e títulos, isso, na verdade, né, e propriedade. Hoje em dia é um dos grandes problemas, assim, grandes problemas de terra, né, em Brasília, essa questão que a gente tem muito problema com grilagem, com invasão de terra pública, porque é muito complicado você definir de quem era essa terra. Então, muita gente entra com um certificado falso, então é uma coisa autêntica, mas ninguém consegue pegar exatamente o documento original. Então, assim, tem muito problema de propriedade de terra. É um dos grandes problemas da cidade. Hoje em dia é pior no país inteiro, mas aqui... porque isso é comum e até em cidades mais antigas também, porque você tem títulos de propriedades antiquíssimos, né? Brasília não necessariamente, né? Assim, em tese... Mas o problema é a falta de documentação. Tá certo. Eu tenho um familiar em Brasília, eu fiquei surpreso quando eu descobri que ele fez todo um processo de negociação de imóvel e tal, só com documento de gaveta, porque são daqueles bairros que eram granjeamentos, né? Então ela já estava no terceiro imóvel, reformando, construindo, não sei o quê... E peraí, não tem propriedade. Não tem título de propriedade. Não tem título de propriedade, não. É tudo aqui nos contratos. Não só
não é só bairro, são bairros de classe média, às vezes, Isso, que tem esse sim, problema, né? sim. Condomínios próximos aqui. Isso. Eu já fiz parte do Conselho de Planejamento, o IAP, né, o Instituto de Arquitetos do Brasil, tem um assento no Conselho de Planejamento que a gente, assim, sociedade civil é tratada, várias coisas. Isso. E de vez em quando chegava esses assuntos de legalização de condomínio. Cara, era um negócio, um problema tão cabeludo para resolver que você, cara, por onde começo? Por onde começo a resolver? Porque às vezes tem condomínios que estão parcialmente área da União, parcialmente área do Distrito Federal, parcialmente área privada, mas não era área urbana. Então, assim, cara, por onde eu começo a lidar com isso? Verdade. Esse, no caso, era Vicente Pires, né? Que tinha aqueles granjamentos que eles pegavam as granjas, criavam uma via central, botavam uma guarita e vendiam, e casas de bom padrão, assim. Mas curioso que você tem condomínios de bom padrão ao lado de áreas ainda muito precárias, né? Circulei bastante. Mas, assim, eu acho que essa coisa uma cidade como outra qualquer, em termos de problemas, né? Os mesmos problemas das cidades grandes, assim, mestre brasileiro. Não, assim, é porque, como a gente tem esse tombamento que, felizmente, aconteceu, né, para preservar o plano piloto, enfim, a essência dele, né? Acho que a gente pode até falar sobre isso depois. Acontece que isso acontece de uma forma mais distante, talvez, do centro, diferente do Rio, São Paulo, que se mistura com a cidade de Brasília. Acontece, logicamente, não era uma intenção do projeto original, mas é uma realidade brasileira mesmo, né? Essa agregação de territórios. Assim. Então, talvez isso assim, não seja tão evidente para quem vem a Brasília visitar o plano piloto, né, essa cena aqui, mas são os problemas parecidos, sabe? Tem uns outros, né, que são relativos à preservação, possibilidades, problemas, né, mas tem isso. Né? Vamos falar que uma cidade como outra, assim, acho que a crítica assim, à cidade, realidade talvez, o fato dela não ser tão acessível, né, e ter uma cidade cara para se morar, pelo menos no centro, então, não é um problema só, assim, não desenho especificamente, é um problema brasileiro, né? Sim. Exatamente. Sim, esse problema do acesso a bons serviços, falando das superquadras, né, pô, você caminha por horas e horas ali entre, né, um lugar super agradável, uma boa densidade, tudo que os planejadores contemporâneos buscam, né, de qualidade, nas superquadras tem, né? Agora, só voltando, a gente andou um pouquinho na pauta, mas voltando à questão que o Adilson colocou do JK, né? Seria legal a gente falar um pouquinho disso também, o ambiente, né? Então, assim, você tinha uma sinergia política e uma sinergia econômica. O Brasil crescia 4, 6, 7%, se pegar a média aí, ao ano nesse período. Então, era um dos países que mais cresciam no mundo. Você tinha um poder do Juscelino colocar esse projeto em pauta mesmo. Em pauta, né? Uma coisa que recentemente, né, a gente viu depois aí, né, depois de 64, tudo que veio a reboque, né, depressão econômica e tal. Então, voltando um pouquinho na questão que o Adilson colocou para a gente debater mais ou menos aqui o contexto, eu acho que você tinha um ambiente propício para isso. O que, por outro lado, por exemplo, Paulo Mendes da Rocha achava um absurdo, né? Que extirpou do Rio de Janeiro, do Sudeste, né, a capacidade de controle, que também a mudança para Brasília gerou uma série de problemas para o Rio de Janeiro, por exemplo, também. Né? Você é do Rio, você vive... Oi? O Rio nunca se recuperou disso, tá? Exatamente. Mas do seu ponto... Isso. Bom, pelo menos o Rio usa essa desculpa, né? Também. Exatamente. Mas assim, eu lembro, a gente falava muito sobre isso, né? É um absurdo, né? Fazer o que foi feito, né? Mas eu acho que realmente era uma outra época, né? E, inclusive, acho que a gente até comentou, né, nesse momento que existia assim, pelo que eu já li também, um sexismo. Muita gente achou que era uma viagem dele, assim, mais cedo ou mais tarde, isso ia parar e não ia rolar. Um delírio. Ia acontecer. Eu acho que ele mencionou, inclusive, uma revista Veja, que você tem também, foi especial de 50 anos, né? Isso. Fotos inéditas e tal. As fotos dos primeiros funcionários públicos que vieram trabalhar nos ministérios, assim. Aqueles edifícios, geometria pura, soltos no meio desse planalto, sem nada, zero, assim, um barro em volta, e um cara no meio do andar, sem nada também no andar. Muita gente acreditou que isso não ia prosperar por muito tempo.
Igual você ir no fundão hoje em dia, é assim. Um monte de edifício vazio e pessoas perdidas, desnorteadas, sem saber o que fazer. É triste, não é para rir, é triste, é verdade. Mas tem esse ambiente político também, essa coisa meio... os que apostavam que ia dar certo e os que deixariam, se não desse certo, né, deixariam a coisa... o Juscelino morrer pela boca? Como é que é a expressão? Se queimar. Se queimar de alguma forma. E aí ele comprou a ideia. E depois disso, né, essa coisa do Rio de Janeiro também é interessante, porque tinham aqueles também que... Tinham sempre o lado B e o lado A, como a gente tem hoje, né? Tinham aqueles que queriam, que acreditavam que a mudança ia acontecer, outros que não. Mas, enfim, a lei é aprovada para a construção de Brasília. E aí Juscelino vai lá para conhecer o local, né? Já tinha uma expedição, né, para ir para... Já tinha uma expedição que já foi para o local, então eles já conheciam o local, já sabiam onde é que eles queriam. E logo depois o Juscelino vai para lá para reconhecer o lugar, então as várias fotos que eles tiram. Sabe uma coisa curiosa que eu li? É que não houve uma organização para registrar esses momentos, não houve fotógrafos contratados pelo governo para registrar, mas muita gente registrou. E o que é legal de Brasília é que, como é uma cidade vinda do zero, as fotos são algo extraordinário, assim, parece que você está construindo Abu Dhabi de 50 anos atrás, sabe? Ou em outro planeta, né? Ou em outro planeta, exatamente. Literalmente. Tem aquela foto famosa do Mário Fontinelli também, que são cruzamento dos eixos, assim, no meio do cerrado. Sim. O futuro ia ser a rodoviária, né? Sim. Esse encontro. Uma foto, assim, no meio do nada, um rastro, assim, né? Uma estrada de barro, né? Uma guia para se fazer 2 eixos principais da cidade, aquela foto impressionante. É verdade. Tem várias impressionantes. Tem. Vou passar, então, algumas fotos para a gente dar uma olhada nisso. E só uma curiosidade, a questão dos eixos, né? Então é uma coisa que vem depois do concurso, claro, mas ou já existia uma prévia ideia de ocupação antes do concurso? Então você já tinha uma demarcação do que seria o Distrito Federal. Sim. E aí depois a gente tem a Missão Cruz, que foi responsável por demarcar esse local e descobrir, digamos assim, essa parte do centro-oeste do Brasil. É uma de cabeça ali atrás? Parece, né? Parece. Parece mesmo. Já não tem mais não. E a imagem do Juscelino é muito emblemática. Ele inacreditável. A foto dele no nada, assim, parece que ele está num campo, num matagal literal. Oficial? Essa deve ser foto oficial de Amazon. Cerrado, raiz. No Cerrado. E a foto do Mário Fontinelli, onde ele sobrevoa, né, o local onde vai ser colocada a cidade. E aí tem a marcação dos eixos, né? Então, mas a minha pergunta é essa. Esses eixos já derivam da proposta do Lúcio ou é uma coisa que já tinha previamente? Eu acredito que essa foto já da começa a construção, né? Projeto já o início, entendi. Já é o resultado já é pós-concurso. Pós-concurso. Então, porque eu não sei de que ano é essa foto também. Eu tentei achar o ano dela, mas eu não consegui. Para ver se era alguma coisa que poderia não ser essa marcação. Né? Mas sim. Isso que a gente vê meio borrado é a vegetação, um pouco de vegetação mesmo, é o cerrado, não é? Não tem, assim, a vegetação... O cerrado original, né? Assim, inclusive é um assunto muito interessante, porque havia uma menção de leve ao cerrado. Acho que inclusive no memorial do concurso ele menciona muito por alto, mas não existia uma preocupação em se estudar, entender esse ecossistema ali, manter, né? É legal você estar falando isso, né? Porque não era uma coisa muito da agenda do momento, né? Não era. Sim, pô, olha o tamanho do nosso território. O que é um pedacinho de terra aqui que eu vou intervir? Para que eu vou... a identidade nacional já tinha sido escolhida pelo modernismo. Assim, ela dizia, né, assim, se estava encampado pelo movimento moderno, era bem-vindo, era nacionalista, né, era progressista e tal. Se não, o local não era necessariamente importante, né? Mas verdade. Essa foto é bastante... Falava muito do horizonte. Assim. Verdade. Mas assim, o Cerrado, acho que o interesse pela vegetação do Cerrado é muito recente, né? Sim, sem dúvida. Agora, a gente podia falar, então, da preparação do concurso, né? Porque o Juscelino ele já tinha escolhido o Niemeyer para fazer as arquiteturas, né? O Niemeyer já tinha feito
o Juscelino conheceu o Niemeyer justamente por conta dos projetos para Pampulha. Então, é interessante notar, né, se a gente for pensar, né, que imagem Brasília queria passar do Brasil, né? E ele escolheu o Niemeyer é bastante emblemático nesse sentido, porque a gente já pensa, né, que então a arquitetura de Brasília vai ser a moderna. Então, eu não quero nada aquém ou além disso. Igual isso como ideia até hoje é uma coisa que é raríssima. Eu acho que são, assim, mesmo nas capitais planejadas pelo mundo, você ter essa expressão da arquitetura moderna, com essa ideia, né, de ela representar um salto, né, salto tecnológico, cultural. E o Juscelino queria que o Niemeyer fizesse a cidade toda, né? Sim. Essa ideia do concurso, inclusive, o Niemeyer foi como isso. Acho que o IAB foi contra. O IAB foi contra, aí reivindicou que se fizesse um concurso. E aí veio uma galera de peso aqui. Veio Oscar Niemeyer, estava na banca, né? Veio o Stan Papadak, veio um inglês. Agora não estou lembrando exatamente quem que são as pessoas, mas... O Alford, como é que é o nome dele? Será que foi júri? Deixa eu ver, vou botar aqui. Tá. Foi júri concurso. Concurso Brasil. Mas enquanto o Matheus procura ali, mas eu acho que isso não é novo, relativamente novo na história, porque talvez, né, isso é uma hipótese, não sei se alguém já escreveu sobre isso, mas ele pode ter se inspirado um pouco também no que o Thomas Jefferson fez com os Estados Unidos, né? Na escolha por um padrão, até que o Trump quis, né, abraçar de novo, um padrão arquitetônico que seria a criação do que seria a identidade nacional independente norte-americana, que é né, toda a arquitetura neoclássica. Então, assim, essa eleição de uma estética, eu acho que isso é já meio que uma convenção, mas, de fato, né, a estética moderna, se soltar da tradição, é uma visão muito progressista, né? Não, e a oportunidade de executar uma cidade, né? Como essa. Se a gente for recuperar a história, o Palácio Gustavo Capanema teve teve o concurso do Palácio, né? O Palácio não foi. Quem ganhou não levou, né? Acabou que escolheram o Lúcio Costa para fazer o projeto, mas o Lúcio Costa chama a equipe, e aí se faz, né? O Ministério da Educação, na época, né? O Ministério da Educação e Saúde, que hoje é o Palácio Gustavo Capanema, que é a imagem que o Gustavo Capanema mesmo, que era ministro da Saúde, né? O ministério era dele, e ele quis, eu quero essa arquitetura aqui. Mesmo que o Lúcio Costa não tivesse ganhado, Niemeyer já ia construir. Ganhou, mas não levou, né, o Arquimedes. Foi o Arquimedes. O Arquimedes, exatamente. Ele ganhou e não levou. É engraçado que foi uma coisa assim, que hoje em dia seria inaceitável, né? Claro, loucura. Vamos pagar o cara, vamos fazer outro. Não, tem uma coisa que eu vi de historiador. Foi simples assim, não gostei do resultado, alguma coisa no edital não saiu bem, né? Vamos deixar isso de lado e vamos fazer diferente. Não, e a gente conversando com a Lúcia Brito, ela falava que os próprios concursos de antigamente não tinha essa coisa de você ocultar seu nome. As pessoas meio que sabiam quem que estava concorrendo. Esse projeto é do fulano, esse projeto é do Beltrano. Inclusive aconteceu isso em Brasília. No episódio sobre o Lúcio Costa que a gente fez, ela falou tinha nome do júri aqui. Pode falar. Fala aí, quem? O Holford mesmo, o William Holford, ele era assessor de urbanismo britânico. Tem o Gel Pinheiro, o presidente tomava capa. Do IAB tinha Paulo Antônio de Ribeiro, Luiz Cida Bruno Alto Barbosa, engenheiro, Oscar Niemeyer, Stama do Papadak, William Holford. Oscar Niemeyer é de Júlio? Sim. André Sive, que é francês. Charles Asher, titular da cadeira de Ciências Políticas. Aí fala aqui, enfim, da discordância do projeto vencedor, né? Mas assim, quando você olha o júri, já tinha, né, quando tinha de concurso para conhecer o júri, para ver mais bem a linha que o projeto vai ter. Mas isso aí já estava indicando bem o que devia ser, né? Verdade. É verdade. Não, e teve nomes importantes da arquitetura que participaram, né, do concurso. Rino Leve, o próprio Artigas. Os irmãos Roberto. Um projeto super complexo, né, super detalhado, maquetes. Você pensar que o Lúcio... Aí, já indo pro Lúcio, você pensar que o Lúcio Costa fez sozinho o plano da cidade, e estava todo em croquis e datilografado pelo... Você sabe que o Carlos Drummond de Andrade que datilografou, né, o plano piloto, o PPB, lá, que a proposta memorial descritivo, né, do Lúcio Costa foi
O Carlos Drummond de Andrade que ninguém datilografou mais, para ninguém ele. menos. Outro mineiro. Outro mineiro. E aí, enfim, ele apresenta a proposta. Eu acho que ele entrega um dia antes do encerramento das inscrições. Inclusive foi no Palácio Gustavo Capanema que ele teve que entregar as pranchas, né? E aí o júri escolhe, né? A proposta dele, que basicamente era um croquis, né? Num papel, aí eu não sei o tamanho, mas em papel, tipo tamanho de cartolina, mais ou menos. Entrega e ele ganha. E aí agora é sebo nas canelas depois que ele ganha, né? É botar o Lúcio Costa junto para conhecer o terreno. E eu ouvi também que o Lúcio Costa, na construção de Brasília, ele não vai muito a Brasília. Eu acho que ele vai eventualmente, assim. Ele tem um braço direito lá. Pouco, ele não acompanha o desenvolvimento do projeto, na equipe da Nova Cap que desenvolve. Ele não tem uma direção em cima disso, né? Ele entrega e se afasta. Sim. Fica acompanhando. Tanto que em qualquer obra, né? Algumas modificações de projeto, enfim, adaptações, coisas que não estavam definidas na proposta do concurso foram criadas, entre aspas, assim, pela Nova Cap, né? Porque omissões ou coisas, por exemplo, a gente for ver várias coisas, né? W3 mesmo, via W3, que está no piloto, ela é paralela ao eixão, mas, digamos, no eixo rodoviário, mas ela é para cima, né? Num offset, assim, na direção oposta do lado, que era uma área que propunha que fosse algo relacionado à produção de alimentos, chácaras e tal. E nos primeiros anos da capital, já do funcionamento, tinha uma falta crônica de habitação para funcionários do governo e tal. Não sei se foi o primeiro prefeito, eu não sei exatamente a história, mas que isso rapidamente transformaram aquilo ali em uma sequência de casas, inclusive muito mal feitas, né? Feito muito rápido, sem muito planejamento, sem muito desenho, que é um problema hoje em dia aqui no centro da cidade. E assim, de qualquer jeito, foi feita a Asa Sul de um jeito, aí a Asa Norte já fizeram um pouquinho mais organizado, mas assim, é tudo muito num ritmo que é impensável, né? Hoje em dia, assim, um país democrático, assim, que você tem todo um rito, né, de aprovação e impacto e tal. Como é que isso foi feito, né, assim, cara, é muito impressionante. E uma coisa também que me chama a atenção, quando a gente analisa as outras propostas, né, é como seria, né, se não tivesse sido Lúcio Costa, talvez não tivesse sido realizado, não fosse possível ser realizado, porque o projeto do Lúcio Costa ele é interessante porque ele é também uma imagem, né, assim, muito fechada do que é essa ideia da capital, né, o simbolismo todo que se carrega também, né? Além de ser um projeto moderno, ele vai além disso, ele vai além de seguir preceitos de carta de Atenas que faz, né? Ele vai num nível simbólico, talvez, que nenhum outro tinha, né? Você olhar e pensar no projeto como assim, essa camada de simbolismo que se tem para o país, que tem essa pretensão que tinha o Brasil. E, de certa forma, é uma sacada interessante, porque assim, é um projeto muito em cima de uma imagem também, né? Então, mesmo que ele não entre em pormenores, às vezes, de diretrizes de determinados projetos, a imagem ela é muito fechada e muito forte. Então, é difícil de você se desprender dela, né? Assim, como é que você foge ou improvisa em cima do plano piloto do Lúcio Costa? Dificílimo, né? Assim, há diretrizes muito claras sem necessariamente ter que entrar muito, né, em detalhe. O que é muito doido é que, apesar de vocês falarem assim que existe uma direção muito clara a se seguir, então você tem uma imagem muito forte, o plano do Lúcio Costa não detalha nada. Então, ele deixa muita coisa em aberto para resolver ali na hora. E eu acho que, e os historiadores, não sou eu que eu estou achando, os historiadores falam que isso facilitou na hora das decisões lá do canteiro de obra. Então, se define que eu vou ter aqui 6 edifícios implantados assim assado, só que ele não especifica, ele não cota o edifício ali. Não tinha que ficar mandando mensagem, não tinha WhatsApp para ficar perguntando para ele. Para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Já entreguei, tá aqui. Tá aqui, vira aí. Mas há diretrizes gerais muito fortes, né? Então, isso é quase secundário. Né? Assim, essa autonomia que havia em decisões ou improvisações, ela não é visível no conjunto, pelo menos aos meus olhos. Eu também não sou nenhuma especialista e tal, e visitei Brasília uma vez, mas assim, me pareceu de uma clareza e legibilidade, assim, de uma
compatibilidade com aquilo que foi muito melhor do que eu esperava, mas é exatamente o plano piloto, né? Assim, é louco isso, né? Assim, ela me surpreendeu e ao mesmo tempo veio ao encontro do que eu imaginava. É contraditório, mas foi exatamente isso. O desenho é claro e tal, mas é tudo surpreendente. A escala é surpreendente, né? Assim, as quadras são surpreendentes demais, mais do que o plano, do que o eixo, né? As superquadras eu fiquei encantada, apaixonada. Assim. Quem é que fala que não é bom morar em Brasília? Eu nunca morou. O projeto, assim, o concurso, né? O eixo monumental como ideia, ele é muito forte, né? E é impressionante, porque o Lúcio Costa ele definia mais ou menos a posição dos edifícios, né, do monumental. O Niemeyer desenha esses edifícios, mas isso estava lá já no projeto do Lúcio Costa, né? É interessante, primeiro essa, cara, o desenho muito forte. Você vê a inauguração, pouco tempo depois, né? Poucos anos depois, daquele pedaço Congresso Nacional, dos ministérios pronto, aquilo ali já era símbolo, é praticamente o que está hoje aqui, não tinha muita coisa diferente, tirando o Itamaraty, ele não estava lá e tal, mas assim, aquele pedacinho do eixo monumental ele é muito potente, né? Ele tem uma escala em relação à paisagem que é incrível também, essa contraposição entre esse edifício e a paisagem completamente vazia, né? Mas fora o eixo monumental, eu acho, né, que é a imagem que todo mundo conhece, mesmo quem nunca veio aqui, né, televisão e tal, essa coisa que a superquadra fez, essa ideia de viver na superquadra, que é o que eu acho que é assim, fora do eixo monumental, toda a ideia que estava ali. É a ideia da superquadra em si, toda a parte de comércio, unidade de vizinhança, essa ideia, cara, ela estava ali já no projeto do Lúcio. E é uma ideia que funcionou muito bem. Impressionante isso. Assim. Se você, lógico, se a gente analisa isso como uma... Né, ele tinha todo pensamento de que o Brasil ia ser um país mais justo, em termos de acesso à renda, indenização e tudo mais, que poderia se ter uma distribuição mais igual, né, de moradia nessas superquadras, de qualidade, né, de vida que a gente tem. Mas fora isso, é uma ideia muito interessante, nova, uma contribuição. A ideia da contribuição que a superquadra traz para a arquitetura mundial é inigualável, cara. Sim. Eu acho, assim, nesse tipo de escala, né, de uma cidade inteira feita assim, organização completamente nova, né, nessa escala, né, que nunca tinha sido feita nessa escala, essa ideia aplicada nessa escala, e com coisas novas ali inseridas, né. O Costa era um cara cosmopolita, ele já tinha passado na França, estudou na Inglaterra, na França. Então, ele traz para esse projeto várias coisas que ele viveu, tanto da cultura dele, pessoal, quanto de experiência própria, né? E eu acho que o Brasil inteiro tem isso, mas a superquadra em si, para a gente, assim, quem visita já percebe isso, mas eu que moro ali também essa ideia de aproximação com a natureza, do chão livre, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Dessa ideia do chão sem limite, né? Você consegue atravessar toda a superquadra por baixo de todos os prédios privados, né? Sem ser é um tanto desnorteador, né? Você fica meio perdido também, né? Assim, você demora um tempo para se... porque os parâmetros são outros, né? Não, e é um contínuo, né? É um contínuo mesmo, assim. Você tem a coisa da numeração e tal, há coordenadas para você se localizar, mas, assim, do ponto de vista visual, né? Assim, é um se perder, né? Meio errância. Hoje em dia tem assim, quando você vê os croquis do projeto dele, tem uns croquis super bonitos, assim, da vegetação, né, como se a vegetação que ele planejava que a cidade tivesse, ela servisse como se fosse uma área de transição entre... Você nem percebe, às vezes você está no meio de uma cidade, né, que você tem muita massa de verde, de árvores e tal, né. Só que isso acontece hoje, né, 61 anos depois, assim, as árvores estão todas nos prédios, né. Imagina isso no começo, para quem se mudou para cá no começo, essa sensação também de morar no meio do nada. No meio do vazio. Não, aí basta andar no eixo. Meu padrasto não, parentes do meu pai distantes, assim, que vieram para cá logo no começo. Ele conta que ele morava no Rio de Janeiro, na Zona Sul, nos anos 60, imagina, na Bossa Nova. Aí o pai, que era funcionário do Banco do Brasil, foi um dos primeiros a vir. E ele falou, o cara tinha 17 anos na época, era adolescente, mas ele saiu do Rio de Janeiro, né, bombando de cultura e tal. E aí, primeiro Natal, teclado da Zona Sul, ele conta que ele desceu prédio, saiu, não tinha nada, barro, lama e tal. Aí o cara começou a chorar. Nossa!
Mas montou uma banda depois disso. Montou uma banda de rock. Deve ter montado uma banda. Com certeza. Mas voltando a essa questão do desenho, só para fechar um pouco, eu me lembro muito lá do diagrama do Ebenezer Howard, da Cidade Jardim, que é aquele, né, um círculo, e que ele escreve lá, assim, isso é só um diagrama. Que era uma ideia, né, das cidades, o eixo, só que aquilo se reproduziu como desenho, né? Então, assim, normalmente a suburbanização, por exemplo, norte-americana dos condomínios fechados, seguem essa lógica, né, circular e tal, que aquilo era uma ideia diagramática. E eu acho o projeto Lúcio Costa quase como um diagrama, sabe? É um diagrama tão bem pensado que tudo aquilo que vem em cima dele se acomoda, né? Então, assim... Ele, de alguma forma, ele acerta muito na escala das coisas. Desde o croquis já estava definido o negócio. Porque, assim, isso quando você vê, por exemplo... a gente raramente vê foto da área residencial de Chandigarh, né? Eu já vi algumas vezes em algumas revistas e tal. E você tem a impressão de que é uma coisa que você perde um pouco a noção de espaço. Porque é muito espaçado. Chandigarh é muito errado. Você erra um pouco. É muito errado. Né? É muito errado. Você tenta pegar, por exemplo, tem uma foto que você tenta pegar os dois edifícios do Le Corbusier, você só com uma câmera muito longe e aquelas câmeras que você pega 180 graus, assim. É um negócio muito errado na escala. Muito. Dá essa impressão, né? E assim, eu acho legal também quando você vê os diagramas da cidade de Jardim, até de cidades que foram testadas na Inglaterra, uns bairros, cidades mais distantes e tal. O que o Lúcio Costa tenta fazer também, que é interessante, que ele vai... O jeito que ele quebra essa coisa da velocidade, né? Do eixo rodoviário que está ali ao lado. Aí depois, ao invés de botar uma sequência de quadros, ele vai meio que misturando, assim, né? Quebrando isso, não tem uma linha contínua. Isso, de certa forma, dá um certo dinamismo também. Você tem um comércio que acaba ficando perto de uma outra quadra. Você está com uma quadra que ela está intercalada com uma outra rua no meio, né? Ela não é uma coisa muito sequencial também, monótona, né? Assim, no geral, até é fácil de se perder se você não conhece. Sim, muito. Eu já Mas tem uma preocupação de você misturar as coisas ali, né? Criar esse dinamismo, assim, é legal. A primeira vez que eu fui a Brasília, eu fui nessa assim... Não, é tranquilo, tem a sequência aqui, numeração, aí uma numeração você entra por aqui, outra você entra pelos fundos. Aí tem a W, que eu não conhecia a W, e aí de fato a W tem umas construções muito ruins. Eu acho que até numa parte da W acabou virando tem muito concessionária de veículos, né, lojas... Sim, eu tô confundindo, é mais ou menos ali, as concessionárias ficam próximas da W, né? Ficavam muito ali, agora recentemente até mudou. Sim. Era um problema, tinha muita oficina também ali. E aí mudou. Você criou um lugar ali para que isso pudesse mudar. Mas tem muito prédio vazio aí. Né? Teve um concurso nos anos 90 para requalificar aquilo ali, que nunca foi implantado inteiramente. Mas aquilo ali está grudado nas superquadras 300, né, que são as mais em cima ali. Tava falando da questão dessa localização. E normalmente, quando se coloca a imagem de Brasília como um efeito negativo do modernismo, se mostra o eixo monumental, né? Os edifícios do Ministério em sequência, né? Como uma padronização. Então, esses elementos de Brasília, eles são elementos que não são modernistas, assim, como a crítica, né, ao movimento moderno fez, e até como alguma crítica contemporânea faz, como, por exemplo, o próprio Guel, né, quando ele vai, no filme dele, quando ele vai falar de Brasília, monótono, você anda quilômetros, mas ele tá mostrando do eixo monumental ali, ele não tá mostrando as superquadras, a unidade de vizinhança, né? Ali não é feito para andar, né? Não é feito para andar, exatamente. Não mesmo. Inclusive, eu caí nessa bobagem. Todo mundo que foi a primeira vez, né, de turistão fez isso, né, gente? Andou o eixo monumental, né? Você vai andando. Nossa Senhora, muito quente, um calor insuportável. E eu fiquei assim, não consegui curtir muito, não, confesso. Eu fiquei muito apaixonada pelos edifícios do Niemeyer, os palácios. Aí eu realmente tirei meu chapéu para Niemeyer em Brasília. O Palácio, eu já te falei isso aqui, acho que não sei quantas vezes, né? O Palácio do Itamaraty, para mim, é um dos lugares mais bonitos que eu já fui. Em termos de arquitetura, assim, me impressionou demais. E aí, é super interessante, porque ao mesmo tempo que tem essa escala do monumento e da transição entre os objetos e do objeto obra de arte, os espaços, as arquiteturas são pensadas nos detalhes, assim, são impressionantemente detalhadas, assim, eu acho também, sabe, assim, com uma sequência de coisas de bom gosto, né? Os jardins são feitos, são maravilhosos, os mosaicos, as paredes, os planos.
os Não sei se vocês cobogós, tiveram é uma essa sensação sequência que de acertos, né? Assim, é muito mais, assim, eu já ouvi também gente que vem aqui de outras cidades que fala, cara, na televisão parecia muito maior do que realmente era. Ele tem um negócio de que a gente falando de acertar na escala, né? De você ter uma relação entre, por exemplo, o Congresso Nacional, às vezes, para quem nunca veio, parece uma coisa muito mais alta do que é, né? O jeito que o Niemeyer também, sim, é aquela coisa, né, uma equipe muito boa e afinada trabalhando. Tem a Nova Cap também, né? A equipe da Nova Cap que trabalhava com o Niemeyer na época. O Niemeyer, o próprio Niemeyer era da Nova Cap, né? Era funcionário da Nova Cap nessa época. Ele assinou os prédios, assim, inclusive tem vários prédios dele que são difíceis de você saber que são dele, porque é uma assinatura meio genérica da equipe, né? Mas, assim, essa coisa da escala é muito importante, muito interessante. E, assim, cara, você vê um acerto desse, uma coisa feita nessa velocidade, naquela época, com os instrumentos que você tinha. Assim, toda uma construção de coisas que parece até impossível de ter acontecido. Verdade. Vou sugerir a gente passar por algumas fotos para dar uma olhada. Legal. E enquanto você passa, eu tive essa sensação com a catedral. Quando eu visitei a catedral, eu tive a impressão que ela era maior. Você já vai com a ideia, né, da catedral e tal, e ela, é fantástico. Tem uma foto aqui, a gente está mostrando a foto do Niemeyer, onde ele está olhando para a maquete, e acho legal essa foto porque ele parece que é uma foto que assim, será que vai dar certo essa porra? Ele tá olhando assim, onde estão vindo esses barcos? Reparou que o teto da maquete tem umas coisas meio engraçadas? Estagiário. Uma cobertura, né? Sim. Tem uma cobertura, né? Que não é plana, é uma coisa meio que vai além, né? Delta, né? Aí passando tem Niemeyer agora em Brasília. Uma foto de 59, já com o... Na única vez que ele foi na obra, né? Pegaram ele. O Niemeyer foi, o Niemeyer ficou, o Lúcio Costa que não ficou. Tá. Ele preferiu ficar no Rio. Entendi. E o Alvorada, ele foi inaugurado, ele foi antes da inauguração da cidade. Sim. 2 anos antes. O Alvorada, acho que foi a primeira obra, né? E aí a gente está mostrando a foto do Joaquim Cardoso, que foi o engenheiro do Niemeyer e que através do Joaquim Cardoso que ele conseguiu fazer o que ele queria fazer. Pois cara, isso é o nome do cara que é pouco lembrado, né? Sim. É um cara que, assim, você vê até umas fotos do Marcel Boudreau, da cúpula do Congresso sendo concretado, que não tem, você vê quase não tem concreto, é praticamente aço. A gente está mostrando a foto. Exato. É quase uma estrutura metálica isso aí, cara. Sim. Para conseguir, né, você ter a geometria e a composição dos materiais para fazer essa forma. Essa foto é maravilhosa. Talvez nem fosse possível de ser feito hoje, né? Com polimento de aço e as normas de concreto que a gente usa hoje. Talvez tivesse ter sido feito de outra forma, mas é impressionante, né? É um cara que também estava nesse time aí. Sim. E, cara, muitos dos arquitetos que estavam aqui também depois, ficaram em Brasília, né? Apresentaram vários edifícios depois aqui. Por exemplo, o próprio Milton Ramos é um cara que trabalhou com o Niemeyer no Itamaraty, que é posterior, né? Depois, uns anos depois, eu não lembro agora a inauguração dele, mas o Milton Ramos trabalhou em vários projetos importantes do Niemeyer, então você vê o Teatro Nacional é Niemeyer com o Milton Ramos, aí o Joaquim Cardoso também, Cálculo. Então, assim, era uma equipe muito boa, e todos os arquitetos, né, mais anônimos ali da equipe da Nova Cap, enfim. Sim. Aí a outra foto... Nova Cap tinha essa é muito legal. Que é do... Que é a foto dos ministérios sendo construídos. Pega a sombra daqui, né? Se a gente se colorisse essa foto e falasse que ela é de 2016, a gente falar que é de Dubai. Ou o fundão. O fundão tá assim também. Sim. Tá assim também. É verdade. Nossa, olha aí que já foto. uma foto mais recente do Cristiano Mascaro. Mascaro. Do Passo Alvorada. Demais, né? É uma dança, né? Essas arquiteturas são uma dança, assim, é uma coisa impressionante. Isso é concreto, esse chão? Concreto Só polido? um mármore, né? Pode ser. Você falou na foto? Pode ser. Não, a foto do Cristiano Mascaro. Falando o piso, esse o piso. é do mármore. Do Alvorada, né? Peraí que eu vou olhar para o próximo. Acho que tá. Peraí. Tá passando. Agora uma foto dos dois, Da o Lúcio dupla. Costa e Niemeyer. A dupla. O Lúcio Costa pensando se Ele não vê, o Lúcio Costa já não veio na entreguei a minha inauguração. parte. O Lúcio Costa não... Como é que é? Não veio na inauguração, né? Não veio. Na verdade, tem Ele uma... tem várias versões, assim. Ele fala por que ele não foi, fala que queria dar protagonismo, deixar com o Niemeyer e tal, mas ele fala depois também da mulher dele, né? Que ele
ele perdeu, ele ficou viúvo muito cedo, né? Fala que ela que, na verdade, impeliu ele, a memória dela, que impeliu ele a fazer o concurso que ele não ia fazer, mas ele achou que tinha que fazer, e depois isso não foi a elaboração porque ele achou que ela tinha que estar bem, já que ela não vai estar, Então, eu não sabia isso. tem uma coisa que relatam a respeito do Lúcio Costa, que durante muitos anos ele falava, né, que Brasília é uma cidade inventada. E aí, depois de muitos anos, né, que o Niemeyer era sempre citado, e Lúcio Costa meio que por um tempo deixam ele meio de lado, né? Ele começa a falar, Brasília é a cidade que inventei. Então, por um interessante, tempo, cara. por um tempo ele, não que ele nega, né? Porque o Lúcio Costa toda a vida dele ele nunca foi um cara muito vaidoso, mas Brasília ele fez questão de falar, peraí, eu inventei. Pelo menos. Ele, na verdade, foi muito generoso, né, cara? Desde o pavilhão lá da Expo, de Nova York, ele ganhou, e ele convidou o Niemeyer para o segundo lugar para mexer no projeto, fazer um outro, né, com ele. E o Ministério da Educação também, que ele montou a equipe. Enfim, tem toda essa história, né? E é muito legal também, quando a gente vê que ele escreveu sobre a cidade, né? Mostra coisa dessas referências cosmopolitas dele, de Piccadilly Circus, Champs-Élysées e tal. Depois ele, nos anos 80, visita a cidade, umas poucas visitas que ele teve, que vai passear, desconhecido e meio que sai do hotel dele para andar pela cidade sem que fique aquela gente toda em volta dele, como se ele fosse, né, desconhecido, que ele queria ver ele sem intermediário. Então ele vai andar ali na rodoviária e tal. E aí ele fala depois uma coisa super bonita, né, que ele fala que o povo tomou conta, né, do espaço que ele imaginou. O Piccadilly Circus era, na verdade, gente chegando para trabalhar e chegando no meio da cidade, e comércio informal, como que as pessoas usavam aquele espaço que era completamente diferente do que ele tinha imaginado. Mas ele que estava errado, as pessoas estavam certas, ele que estava errado. Então, ele vê isso, assim, a adaptação da cidade, né? Verdade. Como é que é a palavra? Não é mais adaptação à ocupação, né, da cidade, com bons olhos, assim, como que isso se adaptou à realidade brasileira mesmo, da cidade que tem em volta, do dia a dia. Apropriação, né, E é interessante que essa é uma visão tão antimoderna, né? Tão anticontrole, tão anti... que quase que transgressora, né? Eu não sei se isso já vinha dele, da natureza dele pensar a cidade, ou também dele já tratar de outros temas que, né, relativo também à memória, patrimônio, né? Então, assim, o que talvez dava ele um pouco mais de sensibilidade com essa questão, ou se foi uma coisa mesmo que aconteceu e isso o surpreendeu, né? Para que ele pudesse dar esse relato. Ele é um cara, tem uma história muito interessante, né? Porque ele tem uma educação que passa, né? Ele tem uma educação que é muito tradicional ainda, né? Foi Belas Artes ali. Ele vai ser diretor lá da escola muito novo também, acho que menos de 30 anos. E também com aquela agenda neoclássica e tal, e como é que deveria ser a arquitetura brasileira naquele tempo. E depois ele meio que se converte, né? Então, assim, ele passa por muitas, né, transformações na vida profissional que são interessantes. Acho que essas visitas a Brasília, depois o Brasília Revisitada, aquele livro dele, que é muito legal também, que é interessante a gente ver como que é a percepção dele da cidade feita, né, construída e consolidada, ela muda também. Tá? Como ele via isso. Inclusive é um grande debate, né, porque se você vê hoje, né, como se debate o tombamento da cidade, né, a cidade que foi tombada muito jovem, né, e muita gente vê isso como uma limitação, né. De certa forma, eu acho que né, porque é uma limitação para abuso, contra abuso. E aí você tem um lado ruim disso, que é o exagero de algumas coisas. Por exemplo, a gente está aqui hoje, no nosso escritório daquele Setor Comercial Sul, né, eu acho que não sei como esse Claudio talvez sobre isso. A gente está agora no Setor Comercial Sul, no prédio do Lelé, inclusive, que é bem aqui no meio ao lado do Eixo Monumental. Imagine, hoje, se a gente falar de setor comercial, né, a ideia de você ter um setor comercial, todo comercial, inclusive agora, piorado para essa ideia da pandemia e tal, tem problemas muito sérios, assim, que já aconteceu antes da pandemia, de esvaziamento, né, uma área muito super bem servida de infraestrutura e tal,
ao mesmo tempo fim de semana deserta, né? Então, há pouco tempo atrás, se estava se discutindo sobre a ideia de você ter uma certa porcentagem de ocupação residencial aqui no meio. E aí, isso fere ou não um tombamento. E aí, muito legal que o IPHAN, alguns anos atrás, o IPHAN-DF, fez um estudo em que ele propunha áreas mais ou menos sensíveis, sabe, da cidade. Por exemplo, se você analisar a W3, uma área altamente problemática, mas está dentro da área tombada, e você ali tem uma série de pousadas informais, só que é proibido ter pousada, então o cara quer pousada, mas ele não pode botar o letreiro. E você fala assim, cara, qual o problema de ter pousada na W3? É uma área, se você olha o mapa do IPHAN, você fala assim, a W3 é menos sensível, é uma área, né, que foi criada, não estava nem no projeto ganhador do concurso, isso, e você mexer naquilo não vai afetar a integridade do projeto. Então, sabe, essa leitura, eu acho que é necessária a gente ter essa leitura sensível para as próximas décadas assim, da cidade. Né? O setor comercial, por exemplo, que eu estou comentando, foi reprovado de primeira, o IPHAN, mas não no sentido de que não pode, e sim no sentido de que tem que ser mais bem regulado, porque a proposta que foi feita na Câmara Legislativa e tal, para ser discutida, enfim, ela não estava muito bem regulamentada e tinha coisas muito vagas ainda que podiam realmente trazer uma gentrificação, isso é ruim, né? Mas eles não fecham a porta para isso. Então, eu acho que também o Costa, se fosse vivo, participaria desse debate com cabeça aberta, sabe? Sem dúvida. Se adaptar Com certeza. à cidade, né? Partes dela, a desenvolvimentos que são necessários. Vou passar aqui então por algumas imagens de Brasília que a gente estava mostrando. O plano piloto. Mas uma coisa muito... no croquis que está na página 17 também, interessante pra caramba, parece essa coisa dessa massa verde, né, envolvendo envolvendo então, as superquadras, né? A arquitetura está em segundo plano, né? A massa verde ela vai ser uma transição ali. O Montaner fala isso, né, nos sistemas arquitetônicos contemporâneos, ele faz uma leitura, né, nosso chato Montaner. Nosso amigo Montaner, exatamente, a gente pode falar isso, né? Já conversamos direto com ele, faz essa análise invertida, assim, né, do público como determinante da proposta moderna e não como residual, né, e aí eu acho que vai ao encontro desse pensamento do Lúcio Costa, assim, da apropriação também, né? De um espaço mais voltado para a apropriação do que propriamente dominado pela arquitetura. Né? E o desenho é bem claro nesse sentido. Né? Porque tem muita área, assim, por exemplo, pandemia, e hoje em dia que você consegue combinar, ou seja, espontâneo no meio da rua, né? Você combina no celular e, vamos encontrar ali no meio do nada, assim, sei lá, no meio o eixão ele fecha fim de semana, né? O eixão do diário, e vira um parque de asfalto. Então você vê muita gente usando essa área verde, que antes, quando eu vim para cá no turno 80, não era tão visível. A apropriação das áreas vazias da cidade pelas novas gerações, digamos assim, e não só novas, mas outros tipos de uso, temporários, assim, tem acontecido muito. Então, ela se presta muito a isso, tendo o cuidado necessário para isso virar virtual e tal, a cidade, ela permite isso que aconteça de uma forma bem interessante também. Passando aqui para alguns desenhos do Lúcio Costa, né, que não foram como documento do concurso, mas foram feitos ao longo das viagens. Eu acho que ele fez alguns croquis, ele faz em viagem, que eles falam que ele viaja para a Europa, e aí nessa viagem ele faz os croquis. Interessante os desenhos, ele vai vendo ali, ele raciocinando o número de pavimentos, ele faz um blocozinho ali com os tracinhos, cada tracinho vai... É fantástico. É incrível. Processo, né? Processo. Muito legal. Bom, aí eu vou passar... Pode falar, Lívia. Não, eu fiquei pensando, não tem a ver com as fotos, mas quando eu estive lá também, uma das coisas que me veio à cabeça é assim, mas é uma cidade cara de manter. É uma cidade difícil de manter. Sim, uma essa das ideia coisas... essa ideia da superquadra é uma ideia muito sensível, sabe? Assim, porque, por exemplo, se você olha as Asa Sul, foram feitas todas por um órgão, quase todas, né, por exemplo. 208 quanto no Brasil. 108, enfim, houve várias delas que um organismo, uma entidade pública construiu para os seus funcionários. Então, quando você faz todo de uma vez, você consegue manter essa unidade. E a topografia também, né, na Asa Sul, é muito aterro aqui nesse centro, na parte da Asa Sul também. Então, muitas delas são mais planas. Isso funciona muito bem quando é feito de uma vez, com a topografia relativamente controlada.
Agora, você vai na Asa Norte, que foram vendidos lotes separadamente, foram feitos sem uma coordenação geral, e essa preocupação por exemplo, que existia no comecinho, né, de você ter regras muito rígidas assim, para você manter a proporção dos edifícios, isso já não acontece na Asa Norte. E se você olhar que o espaço é exatamente igual da Superquadra, a dimensão, não parece, se você vai andar lá, não parece que é igual, porque a qualidade se perde muito. É muito fácil esse equilíbrio que acontece na Asa Sul, por exemplo. Você vai na Asa Norte, você compara e fica, caramba, se você não tem um controle, isso pode ficar ruim também. Didático. Né? E exige uma manutenção de áreas verdes que a gente não tem muito a cultura de ter, né? Assim, algumas quadras mais antigas até tem associações de moradores que fazem assumem um papel interessante, que até outro dia estava conversando sobre isso na prefeitura, né? A área comum da Superquadra é uma área que é mantida pelo poder público. Então imagina a quantidade de jardim, né, que você tem que ter, de gente para manter e tal. Só que um outro dia, não sei se foi algum secretário do governo atual, comentou lá com o prefeito da quadra, não, isso aqui não é responsabilidade nossa não, isso aqui em cada quadra se vira, mais ou menos isso que você falou. Sabe? Então assim, você tem as pessoas não estão muito acostumadas a não ter muito limite. Na verdade, o que eu acho bonito da Superquadra é exatamente você não tem um limite de onde é seu, o que é público, o que não é. Né? Tudo se mistura e, em teoria, você tem que ter um equilíbrio ali, né? De você cuidar, mas não limitar. Né? Cuidar sem cercar, por exemplo. É uma coisa que as pessoas, até quem mora aqui, não consegue entender. Assim. A maioria das quadras você vê cerquinha, tal, é proibido e tem uma fiscalização relativamente forte, mas isso não impede as pessoas fazerem cerquinho com árvores, delimitar e dificultar a passagem das pessoas. Quadros estão muito bem mantidos e outros estão muito, muito largados. Assim. Isso eu percebi. Então, o próprio eixo monumental, que tem assim, uma previsão de ter áreas super gramadas e tal, aquilo é muito difícil de manter. Você tem que estar jogando água naquilo o tempo todo. Eu falei, gente, isso aqui vai ser caro, essa brincadeira, para manter como no projeto, né, digamos. Sim. Aí só para a gente continuar a mostrar para o pessoal algumas fotos. À esquerda está o Niemeyer, ali ao centro esqueci o presidente da Nova Capa, como é que ele chama, o Matheus? É o Israel Pinheiro. Oi? Pinheiro. Israel Pinheiro, Lúcio Costa, ainda de pé, e sentado, Juscelino Kubitschek, com uma maquetinha. Tá chique, ó. A maquetinha. Externo, risco de giz, chiquérrimo. Feito numa impressora 3D. Vocês já foram no Catetinho aqui no Brasil? Vocês foram? Não. Aonde? Não. Catetinho. O Palácio de Tábuas, né? Não fui. Foi a sede, né? Foi antes do Alvorada ficar pronto. Sim. Tem o quarto do Juscelino ali. É um projeto Niemeyer até, todo em madeira. Interessante, porque mais ou menos fica perto do Gama, que é uma cidade próxima aqui, distante do centro instrumental, assim. E você imagina, tem fotos ali do pessoal se reunindo, despachando ali, só da claro. Cara, era a sede do governo quando os Juscelino vinha, eles ficavam ali. Então, assim, a gente vê essas fotos e as condições de estadia na cidade, que não era cidade ainda, eram, assim, muito precárias. Né? Tá no monitor aqui da gente uma foto da revista Life, mostrando a quantidade ali de como é que chama essa máquina, gente? Guindaste, isso é um guindaste, a quantidade de máquina ali para construir o eixo monumental. E com essas fotos essas fotos meio que dão uma dimensão da quantidade de território que eles teriam que transformar em cidade, que é uma coisa de maluco. E da hostilidade. Não tem nada aqui de residencial ainda, tem o ministério. Tem a foto colorida dos ministérios agora, do Arquivo Público do Distrito Federal. Tô vendo só ali. Só o projeto do canteiro de obras de Brasília é complexo. Parece que ali tem atrás, onde a caminhonete está descarregando ferragem, né? Ali é a banca dos dobradores, né? Da ferragem. Eles vão fazer as dobras de ferragem ali naquelas bancas. Né? Sim. Fantástica essa Passando, foto também. Tem uma foto... A foto também no Arquivo Público, mostrando os trabalhadores na antena de Brasília, na antena de TV. Não tem nada. Nada. Eu não consegui ir aí, acho que não estava aberta alguma coisa. Porque você visita, né, até uma certa altura. E aí é uma coisa... Agora abrindo de novo. Agora a gente está mostrando o acampamento de pioneiros no Núcleo Bandeirantes, que foi o primeiro núcleo montado, né, para os trabalhadores de Brasília.
E que é uma discussão que vem depois, né, da construção, né, onde é que a gente vai botar as pessoas que vieram para cá para trabalhar. Nada estava previsto para que eles morassem ali. E aí o Núcleo Bandeirantes foi uma espécie de resistência ali de quem veio construir Brasília, né? E se formou... Pela Planalto também. Sim. Que é também perto, inclusive, da entrada ali onde tem o Palácio Alvorada, né? Sim. E outras fotos do Galderô, mostrando o eixo monumental. Aqui é a construção de Brasília. Uma foto de cima, né, da Praça dos Três Poderes. Falar Palácio dos Poderes, Praça dos Três Poderes. E que é um negócio de louco, né? Essa foto é linda. Foto aérea. Tem uma parte aqui embaixo que você passa. Até hoje dá para ver bem essa forma, né? Porque ela é um aterro, né? Você vai ver. Ela é um aterro. Inclusive, essa posição do Congresso. O Congresso é um edifício predileto para os Carnemais. Falava isso. E o jeito que ele encaixa a plataforma nessa descida, né, que tem esse aterro, de repente desce, e tem essa plataforma onde tem a cúpula do Congresso, aqui no Senado. E, cara, é uma implantação magistral, né? Assim, você não consegue nem definir direito o que é topografia, o que é prédio. É verdade. Não, e o edifício é muito mais complexo do que parece também, assim, ele é muito mais, né, surpreendente do que a gente dá por ele. Assim, não é um edifício que... O tour que tem ali dentro do Congresso é muito legal, vale a pena. Eu fiz o tour. Eu, quando vim para cá, não lembro quando fizeram isso. Essa plataforma ali, onde está o Congresso, na frente das torres, assim, ela era mais esbelta, assim, digo, plano, ela era menor. Depois eles fizeram uma ampliação que, antigamente, você conseguia ver a Praça dos Três Poderes de dentro. Nunca vi foto disso, mas era vazado ali. Eles fizeram de mais área e cresceram isso depois, e hoje é verdade, né? Que é o Salão Verde, onde tem um painel que aparece muito na televisão hoje em dia. Sim. O Salão Verde do Congresso, né? E aquela saída dos deputados e tal. O pessoal filma, e aí o Atos Vulcão criou um mural, tem um jardim, tipo um jardim de inverno e tal, mas aquilo ali era aberto. Acho que nessa foto até para ver. Ali acho que na esquerda, né? Até a Praça dos Três Poderes. Passando aqui, construção do Congresso Nacional. Também os trabalhadores na cúpula, né? Do Congresso, uma das cúpulas. Do Senado, né? Já a foto também do Galderô, mostrando... Acho que é do Planalto olhando para o STF, né? Aí é onde o Vampeta deu a cambalhota, fantástico. O lugar eternizado pelo Vampeta. Eternizado pelo Vampeta. Pelo JK não, pelo Vampeta. Fernando Henrique só morrou. Era o Fernando Henrique, né? Presidente era não, 94? Lula, não, acho que era o Fernando Henrique. Não, gente, é verdade, 94, isso. Era a cara do Lula, né? Mas o é mais divertido com o FH, de fato. Aquele homem sério. Essa outra aqui eu acho que é da rodoviária. A tirada da rodoviária? Depois da rampa. Aí, né? Parece que é de baixo. Né? Você diz a foto que tem uma menininha ali no meio. Não, anterior. Essa? Essa. Eu não... O edifício da rodoviária também é um que só ele merece um cast, né? O Robin, nosso amigo Robin, Carlos Alberto Maciel, ele estuda horrores na tese dele. Quando ele fala sobre arquitetura como infraestrutura, ele usa o edifício da rodoviária como um exemplo fantástico. Tem uma assim. foto dele que a gente vai mostrar. É um dos dois dos Costa na cidade, né? A torre, exato. E a rodoviária tem isso mesmo, você não sabe direito onde ela começa, onde ela termina. Uma foto do dia da inauguração de Brasília, do JK saindo do carro. Muito doido. O dia da inauguração. Esse projeto também é maravilhoso, esse palácio é bonito demais. E aí a rodoviária ali, ó. Uma foto rodoviária. Ela é fantástica, né? A quantidade de níveis, as apropriações também, né? A vivência no espaço, um equipamento urbano muito além, né? Da rodoviária. É a área mais democrática assim, da cidade, né? Porque aqui era uma rodoviária interestadual, agora já os ônibus interestaduais não chegam mais aqui, eles chegam em outra rodoviária mais distante, assim. E então são mais ônibus locais e tal. Mas, cara, é onde você vê, por exemplo, onde está ali ao fundo, ao fundo para cima, assim, é o setor comercial sul, né? Então, é uma área que
que é muito interessante de você andar hoje em dia. E ela é a que mais talvez se aproxime, assim, uma cidade mais tradicional, né? Com gente na rua. É onde você está agora, não? A gente está nessa parte ali de cima. Isso. Então, estou vendo que a parte desses edifícios aqui que a gente está são mais novos, são 70 e poucos, né? Mas tem alguns edifícios ali que estão praticamente iguais ainda. Em cima da rodoviária ali, essa parte mais próxima. Certo. Vou mostrar uma foto mais recente da rodoviária. Com bastante mais gente, né? Mais carro também. Gente, Nossa. a gente não sabe, mas carro certamente. Tem bastante, exatamente. É complexo demais, né? Sim. Curras por e a parte da cidade onde tem os edifícios mais altos. Né? Dá para ver o Banco Central, né? O Banco Central, aquele na ponta aqui. Não, acho que é o PCU, sei lá. Você está vendo aí esse edifício baixinho, é o Conic, né? É um centro comercial, que inclusive esse edifício do meio é do Elmo Maia, de concreto, dá para ver pouquinho ali. Ah, é? Porque assim, nesse complexo, um terreno que é igual, tem dos dois lados um terreno igual. Aí do lado norte, uma empresa comprou e fez um shopping, que é o Shopping Conjunto Nacional. Dessa mesma forma, só que é um prédio só. Nesse aqui, não. Aqui são 20 e tantos donos diferentes, que fizeram 24 prédios diferentes. Aí tem de tudo aqui no meio. Desde de Igreja Universal até, sei lá, cinema pornô. Acho que nem tem mais. Nos anos 80 tinha muito. Tinha, enfim, de tudo aqui no meio. Isso aqui é uma cidade, né? Tem uma escola de arte, de teatro famosa, que é a piscina. Enfim, então um mundo aqui dentro. E esse prédio do meio, um de concreto com frisos amarelos, hoje em dia está coberto de outdoor, né? E ali atrás é o setor comercial, onde a gente está hoje. Então o Conjunto Nacional não está na foto, está do lado de cá, né? Está aqui em cima, tá? Aqui. Tipo assim, ó, o Conjunto Nacional não está na foto, não. Não está na foto, ele está do lado de cá, Eu confundi, eu achei que ali era o Conjunto Nacional. Passando agora Brasília mesmo. Foto do Google Maps. Do Google. Um fotógrafo muito conhecido. É o aeroporto chamado ali, satélite, né? Que a gente estava falando antes ali, né? Como é que é, rapaz? O aeroporto que a gente estava falando antes, à esquerda aqui, né? No sul. Você diz aonde? Aqui, aí, né? Peraí, essa pistona aqui que tá aqui, ó. Tô mostrando na mãozinha aqui, ó. Aqui o ginásio. Estádio, né? De Brasília, onde joga muito Flamengo. Como é que... não teve... E aí, o legal é mostrar, né, como é que é dividido a cidade, né? O eixo monumental, residencial, os setores que o Matheus estava falando, né, o setor cultural, comercial e bancário, hoteleiro, tudo ali meio que anexo ao eixo monumental, né? Eu fiquei no setor hoteleiro, eu queria ter ficado numa superquadra. O setor hoteleiro é meio isolado, né? Assim, do resto. Inclusive ele é distante, né? Você tem que atravessar ali uma área do setor comercial. Se você fica na Zona Norte, é bem menos. Porque eu estava comentando nessa coisa desse equilíbrio mais sensível, assim, de você, por exemplo, o setor comercial sul, vai ter todo praticamente junto de uma vez e tal. Ele é muito conectado, né? Existe um eixo de pedestre bem movimentado entre ele e a parte do setor bancário sul, né? Que você atravessa o eixo rodoviário. Que existe uma questão assim da ligação entre leste e oeste, assim, né? As quadras 100, 300 e tal, uma parte de baixo, ela é cortada por esse eixo rodoviário. E essa ligação de pedestre é muito complicada, né? No setor comercial sul, nessa parte ali, existem várias. Você tem uma galeria dos estados, então várias passarelas subterrâneas que elas são muito cheias de vida, comércio. Então é bem interessante. Se você comparar isso com a parte norte, e talvez se você for ver, sim, são pódios praticamente de edifícios, e um não olha para o outro, conecta com o outro, é um desastre total. Assim. E mais ou menos, assim, a função, digamos, é a mesma. Setor comercial sul e setor comercial norte. O setor comercial norte é um desastre completo, e o comercial sul é super interessante. E aí mostrando como é que Brasília e o seu entorno vai crescendo, né? Primeiro o Núcleo Bandeirante, Candangolândia em 56, e aí você vai só aumentando. Taguatinga, depois 59 Taguatinga e Cruzeiro surgem. E viva a Legião Urbana. Viva Floresta Caboclo, né? A gente sabe todas essas... tudo isso que a gente... de nome, a gente se deve a Floresta Caboclo. Aí Brasília é propriamente dita, né? Já delimitado a cidade propriamente dita. Sobradinho e Gama,
em 60, 61 já aparece Ceilândia, Samambaia, Riacho Fundo, Recanto Guará. das Emas, Lago Norte, Lago Sul, Santa Maria, São Sebastião, Paraná. Eu já até perdi a conta hoje em dia, que são as regiões administrativas. Né? Eu não lembro quantas são, porque todo ano muda, tem mais e tal, para ajudar a... Mas, por exemplo, se você for ver a vida da cidade, ela hoje, dá para dizer que ela não é tão centralizada mais no plano piloto. Tem uma... Taguatinga é uma cidade vibrante de comércio, Samambaia também, Ceilândia também. Então, assim, existe ainda, lógico, esse movimento de pessoas virem para cá de manhã, essa coisa do trânsito, ainda é muito complexo isso. Tá? Mas as cidades, as regiões administrativas que chamam, elas já têm vida própria, né? Mas Lago Sul e Lago Norte também são cidades satélites, não? O que está nomeado como Lago Norte e Lago Sul é considerado uma cidade satélite também, não? Não, ali é mais considerado mais bairro residencial, né? Tá, entendi. Ali, ela tá fora, ela é tombada, assim, se você for ver a linha, desse lado aqui do direito, definido pela linha do lago, né? Depois tem uma outra linha do lado esquerdo, que é a Épica, que é uma via que não aparece aí. Tá. Depois, por exemplo, o Guará já tá fora, né? Tá fora da área tombada. Então, o Lago Norte, em teoria, tá fora também. Tá. Mas ela é dentro, digamos assim, um bairro. Né? Não é uma região. Se que é uma região administrativa. Isso é muito complicado. Outro dia, um colega nosso estrangeiro perguntou o que é. A gente estava comentando com ele, né, que esse termo cidade satélite não é usado mais. E ele perguntou, a região administrativa, o que é? É uma cidade? Cara, depende, porque o Lago Norte não é uma cidade, mas é uma região administrativa. E ela engloba outras partes também, então é super complicado isso. Inclusive, quem mora aqui já até perde a conta de quantas são, né? Porque já, às vezes outra cria uma e tal, para ajudar a gerenciar esse território. Passar mais uma aqui. Tem mais ali? Ah, não, achei que tinha. Ah, você quer? Não, achei que vinham mais, porque eu conheço mais Vicente Pires, tá mais pra baixo ali. Acho que tá entre Guará ali, né? Logo depois de Guará, Vicente Pires, Vicente Pires está no caminho, sim, é no caminho, você passa por Águas Claras. Né? Isso, tem Águas outra Claras via, também. que é IPTG. Isso. Né? Uma das duas vias assim que conectam mais Brasília. Isso. Chega a Taguatinga também essa via. Né? Isso, exatamente. Águas Claras E aí você desenvolveu bastante. Se encosta em Taguatinga também e é relativamente perto de Vicente Pires também. É mais para a parte sul, assim, digamos. Se eu for olhar no mapa aqui. Bom, recentemente a Joana França fez umas fotos de Brasília, são lindíssimas, fez com drone, fez a pé. Balão. Balão. Ela fez de balão? Foi mesmo de balão? Foi. Foi? Que legal. Balão. Tem até a sombra dele ali, ó, quer ver? Dessas dos trevos rodoviários aparece a sombra do balão. Olha só. Vou até ver. Essa daí já é de balão? Não, tem uma... Essa de cima eu já não sei. tem uns bloquinhos quadrados, verdade, né, tem são uma... os comércios da Asa Norte. Isso, tem uma... Quer ver? Eu vou passá-la aqui só pra... A seguinte que linda essa Não, sombra. eu achei que fosse o PIN do Google, pô. Pinzão. Mas... Dois monumental também. E como você falou, eu não sabia dessa informação, legal. mas Brasília é a terceira cidade, a terceira maior cidade, eu acho que em termos de população do Brasil, perde só para o São Paulo e Rio, né? Acho que já passou BH, né? Acho Já que era passou BH, BH. a terceira ou era Salvador? Nossa, não sei dizer. É mesmo? também A não sei terceira? dizer. A terceira. Antes. Segundo o artigo que eu li em 2019 era a terceira. Aí é uma entrada de uma entrada comercial das quadras. Das superquadras, né? Uma das ruas comerciais ali, né? Que funciona super bem, né? Funciona muito bem. Ó, tá vendo a sombra do balão aí? Sim. Rafael, que é o Rafael PIN falou do- que é o PIN Eu do descobri Google. de onde veio a ideia No do começo designer. aqui, do essa PIN do Google. ideia toda, é interessante, porque o Lúcio Costa também, ele projetou a Barra da Tijuca, né? Acho que é uma mancha do político Isso. no Lúcio Costa, lá no Rio. E lá, acho que dificuldade de técnica, de terreno, escavação e tal, não tem isso, assim, você não tem esse cruzamento que tem aqui. Lá é tudo no mesmo plano, e é um caos. Você tem uns sinais, umas pistas super largas, assim. Pra você atravessar de um lado ao outro, caos. Aqui, nos primeiros anos da cidade, a ideia era que não tivesse sinal de trânsito. Depois de uns anos, aí aumentou muito a quantidade de gente e tal. Mas, em teoria, todo esse miolo que a gente está vendo aí, você não precisa de sinal, é tudo na hora da preferência, né? Vai, dá uma coisa... Já fiquei muito tonto dessa. Eu não preciso de sinal, é super engenhoso.
cruzamento, assim. É divertido andar de carro nesses nós de acesso. Agora, eu tô vendo um quadras. IP ali, né? É interessante nas áreas públicas, onde você não consegue ter muito tratamento, né? Assim, irrigação e tal, os IPs, eles florescem muito, né? Porque o florescimento do IP se dá muito pela ausência né? Quando ele tá no limite então, a parte que é mais bonito do ano é quando eles estão quase já no limite da seca, né? Exatamente, que daí elas afloram, se tu viu o IP amarelo ali. É verdade. E muito IP em Brasília. E uma outra foto. Joana França não é boba, não. Passeou de balão e fez ótimas fotos. Tem passeio de balão aí em Brasília, ou Matheus? Tem, cara, tem que ter, né? Só uma viagem. Tem lá na Chapada, mas você não vê muito, não. Tem festivais, eventualmente, isso que eu já vi, mas não é uma coisa normal, assim, de você chegar e querer fazer, não. Essa aí mostra 80% da foto é o céu de Brasília, né? Que é lindíssimo. Nossa Senhora. Céu de brigadeiro. Tem a gente pegou uma vez um trabalho, assim, sem entrar muito em profundidade, mas de pegar uns desenhos da Villa Radies, o Corbusier, e botar, tipo, os prédios do centro comercial dele, assim, em comparação com o centro cívico da cidade de Brasília, e você vê, né, assim, da questão da escala do Corbusier comparada, assim, né, grosso modo, né, com a coisa da implantação desses blocos e desse edifício. É uma sensibilidade muito aguçada, né, para você lidar com paisagem, distância entre os edifícios. Impressionante. Muito legal. A foto super quadra, né? Agora não sei qual bloco, não sei identificar também. Isso eu também sei. Essa eu acho que é a Ashbreak. Porque dá pra identificar, para quem mora aqui. Essa aí é a 308 Sul. Essa é onde eu moro, na verdade. Tá vendo a direita ali? Tá vendo dando tchauzinho aí? Dá um tchau aí nessa janela. Sabia. Olha só. Da direita vem o Niemeyer. E aqui abaixo à esquerda, é a 108 Sul, que é a primeira. O que é legal da 308 é que ela foi projetada, a parte de paisagismo foi feita por Lemarx. E é legal essa coisa das árvores, né? Você vê hoje, 61 anos depois, aquele croquisinho que se gosta com as árvores à altura dos prédios. Né? Então, tá consolidado com aquela ideia. Tem até mais do que ele desenhou, né? É verdade. Essa última foto mostrando uns turistas tirando foto daquela esgotados no calor, ó. Esgotados no calor. E o vendedor de água ali. Já caiu ali. Estão esgotados no calor. Muito bom. Mas o legal, assim, só para a gente encerrar, como Brasília, depois da sua construção, ela foi um paradigma. Não só de cidade, né, de como é que a gente entende cidade, como é que a gente entende a cidade brasileira. Né? E também tem uma questão que né, Brasília se constrói Brasília, e aí você começa uma contestação do próprio movimento moderno, né, enquanto produção de cidade. E hoje Brasília ela é estudada como ela é, não só ela como aquela parte mais engessada, né, da parte histórica. Como é que fala, gente? Esqueci o termo que se fala. Tombado. Centro histórico do tombamento de Brasília. Maluco, eu esquecendo coisas básicas. Mas o tombamento de Brasília é de como, por exemplo, você pode, não da mesma maneira, mas é curioso como ele se assemelha, por exemplo, ao Ouro Preto, em termos, né, de você ter uma parte central que é tombada e todo o seu entorno, né, construído depois dele, né, que tem suas questões muito brasileiras, né, de administrar a cidade. E de que Brasília não é diferente, nada diferente disso. Não, e todo o momento, acho que você colocou muito bem, tá? No começo, quando a gente vai olhar a cidade, a gente pensar no momento, né, político, histórico, que ela foi feita, quem fez isso, né, quem pensou a cidade, as costas, as referências dele. É muito interessante você ir meio que fazendo esse trabalho de rastreamento. Isso aqui tem a ver com isso, falou, e assim, pensar nessa camada que eu acho que, além de cidade moderna, ela é capital, é uma capital moderna, uma nova capital. Toda essa... Assim, eu fico pensando muito nisso, cara, assim, de antes de Brasília, né, lógico, tinha Rio de Janeiro, é incrível, eu acho que é talvez a cidade mais bonita. E como que hoje em dia, acho que é quase automático você pensar em governo Brasil, sei lá, essa imagem, e você pensar no Noite Monumental, por exemplo, essa imagem.
É o É Congresso. impressionante isso, né? Uma criação do zero, né? Sem tipo de pré-existência, virar assim, de uma hora para outra o símbolo do país, ou do que o país almeja ser, né? Da modernidade que ele almeja ter, né? Como se fosse aquela coisa do salto mesmo. Você queimar a etapa. Vamos sair aqui do país totalmente rural e vai ser um país do futuro. E essa cidade vai simbolizar isso. Isso é muito bonito de pensar, né? Não é, Então, e a gente tem 2 casts, né, que, de certa forma, abordam transversalmente esse assunto, que é um é o do Lúcio Costa, né, em que a gente toca nesses pontos, porque está falando dele, né, da biografia dele, e o outro é o do a imagem do Brasil, né, lá fora, isso. que a gente fez com o André, né, e que também toca um pouco sobre, assim, sobre uma imagem nacional, né, a ideia de uma imagem nacional, como é que o modernismo também tem muito a ver com isso, e como é que também, de certa forma, Brasília foi assim um pouco sacrificada, sofreu em função da ditadura que veio depois, né? E como é que isso afetou um pouco a imagem da cidade e ela ser associada com a ditadura e que isso, né, de alguma maneira cria paradigmas também que na verdade precisam ser quebrados por isso, por quem vive, por quem vai lá, por quem visita, né? Foi criada uma outra camada em cima daquela camada original, né? Que tem muito a ver com quem está contando a história mesmo, né? Esses 2 casts falam isso. Você é sede do governo, você também acaba relacionando isso à parte ruim, né? Que a gente está acostumado a ver, né? A gente fala Brasília e detesta Brasília, né? Assim, que a gente é, né? Não é uma coisa diferente, né? Do que, que é o país. Então, eu acho que assim, vai ser sempre uma coisa que vai acontecer. Essa leitura do cidade vai passar por isso mesmo, mas eu acho que é importante a gente tentar. Acho que tem muita, talvez a contribuição mais original assim, que o brasileiro já deu para o mundo foi a Constituição de Brasília. Então, acho que todos os problemas que tem aí, que são parecidos com as cidades brasileiras, assim, acho que é interessante a gente fazer, né, sempre esse exercício de tentar ver as virtudes dela também. Sim. Rafa quer finalizar também? Não, tá. Não, tô pensando aqui no que vocês estão falando. Brasília é a expressão daquelas vontades, né? Do momento e tal. E, de fato, como símbolo, como imagem, né? Ela vai sempre acabar sendo um pouquinho o espelho daquilo que está acontecendo na sociedade, né? Tanto uma visão de progresso, quanto depois uma questão de repressão, da ditadura, depois uma questão associada à decadência econômica, depois associada a elementos de corrupção, associada agora a outras palavras aí complicadas. E assim, o que a gente precisa como nação talvez é também resgatar um pouco daquele espírito, né, de construção de Brasília e para que devolva, a gente tem um compromisso de devolver para Brasília o que ela merece ter, de fato, porque de fato foi criado ali com as melhores intenções possíveis, né? Então assim, tem a palavra também da utopia, né? Acho que nessas horas de crise assim, de você imaginar como é que poderia ser o ideal, né? E eu acho que essa ambição também que se tinha, essa visão, acho que é uma visão, né, de país que eu acho que a gente perdeu um pouco, né, como é que tem que ser. Sim. Dá a impressão, logicamente, né, nessa época também tinham visões diferentes, mas uma visão otimista e inclusiva, enfim, que existia ali. Otimista, união, sem dúvida. Eu acho que é isso, né, um otimismo e uma visão de país, como poderia ser, que é muito bonito a gente tentar resgatar isso. Representa bem isso. Isso é verdade. Bom, pessoal, a gente encerra então por hoje, sem antes esquecer de ir para as dicas. Então a gente faz aqui, como sempre, a nossa rodada de dicas do episódio. A gente geralmente chama o convidado primeiro, mas se o convidado quiser, a gente pula e fala das nossas e depois você pensa na sua. Ou você está com a sua aí, Matheus? Mas é a dica da cidade? Não, pode ser qualquer coisa. O que você pode quiser. ser, quando vier a Brasília, visita tal coisa. Ou você está lendo livro. Pode ser qualquer coisa, na verdade. Vi um filme. Não, podem começar, que eu prefiro ver o que vocês vão falar. Eu pensei numa aqui. Então, Lili, fala a sua dica aí pra gente. Tem a Fundação Atos Bulcão, né, que tem tudo a ver com Brasília, né? Quando eu estive em Brasília, eu fui na fundação, que é numa das superquadras, se não me engano. Assim, ela é pequenininha, assim, é quase uma loja, assim, além de visitar as obras dele, os painéis dele, de azulejos. Na fundação também você pode contribuir, tem livros sobre ele,
tem mantas, tem os seus produtos que reproduzem também as estampas dos padrões de azulejo, mas é uma coisa assim, são todos produtos, é tudo obra de arte, assim, não é aquela reprodução feia, sabe? Assim, capitalista, não, pelo contrário, são peças maravilhosas, é uma maneira também de contribuir com a fundação e estudar um pouco a obra do Alto Pulcão também, que é maravilhosa e tem tudo a ver com a cidade. Então, minha dica é essa aqui, além de visitar Brasília, só entende quem conhece, é uma cidade surpreendente, sem dúvida nenhuma. Muito bom. E aí, Rafa? Vou pular você, então. Vai lá, Olha, eu já dei essa dica aqui uma vez, mas eu vou dar de novo porque o assunto é Brasília. Na verdade, eu vou dar duas, tá? A primeira vai ser o filme está disponível no YouTube para ver, chama Brasília com Tradições de uma Cidade Nova. O filme é de 67, então o filme foi filmado lá para 66, 65, e Brasília estava ainda em construção, assim. Mesmo depois de inaugurado, a gente sabe, Brasília não é voar lá, a cidade está pronta. A cidade está ainda em construção. Quase isso. E é muito legal ver as imagens e ver também como o diretor retratou as pessoas que trabalhavam em Brasília. Ele tem uma parte do filme, o filme é curtinho, o filme tem nem meia hora. Tem uma parte do filme que ele acompanha as pessoas que estão indo para Brasília, assim, que não, principalmente nordestinos que vêm para Brasília trabalhar, então ele entrevista as pessoas que estão no ônibus ou as pessoas que estão no núcleo Bandeirantes para falar, não, a gente veio para cá, a gente achou que ia ter trabalho e está difícil. É muito legal, assim, enquanto uma visão de cidade, não só olhando para a cidade em si, né, para a construção, que é um fator importante, mas olhando para as pessoas que imaginavam que Brasília, né, ia ser uma terra de oportunidades, que foi durante um tempo, né? E que ao longo da história foi se construindo como cidade consolidada. Muito legal. Uma outra dica que eu dou, estou vestido da minha dica, ainda não acabei, mas eu indico o documentário do Peter Jackson sobre os Beatles, chamado Get Back. O único defeito do documentário que eu acho que é muito grande. Cada episódio, são 3 episódios, tem mais de 2 horas. Tem uns que tem até 3. Eu não acabei de ver ainda, não. O cara não, quase acabou. Anéis, tô enrolando para acabar, para não acabar. Nossa, mas assim... Oi? O cara fez o Senhor dos Anéis. Você não esperava o quê? É uma saga. Exatamente. Mas assim, para quem gosta muito de Beatles, vale a pena. Para quem não gosta tanto, que acha legal, vai ter que assinar a Disney Plus. E para quem não gosta, para quem assim não é tão fã, talvez fique cansativo. Eu, que sou muito fã, acho cansativo. Mas é muito legal, assim. Dá para o conceito, como o Matheus está falando aqui, é ver os pedaços, né? Mas vale muito a pena, é muito legal. Fazer render. Fazer render. O documentário me fez gostar um pouquinho mais do Ringo. Eu não gostava muito do Ringo. Sério? Não, adorei ele na primeira parte. Você vê, cara, né? gente boa pra cara, relax, caramba. Ele tem cara de relax total. Muito, o cara tá vivo aí, bem até hoje. Ele tá melhor que o Paul, eu acho. Tá, bem melhor que o Paul. O Paul é todo estressado, muito sistemático. Temático, é controlador. Mas o Paul além disso, é genial. Né? Além São disso, todos seria eles, genial. Né? Cada um a sua maneira. Eu achei incrível também, cara. Tô achando incrível. Muito legal. Demais. Irado, né? Estou uns vários dias sem dormir direito, ficou até tarde. Não, você viu com vontade de discutir. Né? É muita informação. Ai, gente, vou ver hoje. A edição é muito boa, porque parece que não tem edição, né? Parece que você tá vendo tudo. Parece que você tá vendo tudo. Parece que não tem corte, né? Parece, é muito legal. Que doido. Legal. E eu gostei muito quando o Peter Jackson coloca, assim, quando ele tá sentado lá tocando Get Back, ele coloca, ó, prestem atenção, agora vai nascer a música. Ele fica lá. Não, exatamente, cara. Isso é fantástico. Não, e sabe que tava vendo que aquilo ali foram 15 dias ou 20 dias, assim. Sim. Produz, sei lá, um material pra fazer quase 2 discos, assim, em 15, 20 dias. Fortemente, já apontado em pé, assim, impressionante. Muito. Sim. Então a minha dica fica aí pra vocês assistirem. Boa dica. Obrigado. Pode vou repetir Rafael, a dica. Presta pro Rafael. Então, Rafael, às vezes dá a sua dica. Desculpa te interromper na dica. Não, imagina. Mas eu vou dar a dica que eu já dei também, que é o trabalho foi o nosso saudoso, querido professor José Barqui, que é o Risco e a Invenção. Ele estudou o projeto Lúcio Costa, mas estudou os desenhos, né, que ele chamava de notações gráficas. Quem orientou foi o saudoso, aí sim, professor Roberto Segre. Então é uma tese que eu acho que está disponível aí se vocês entrarem no site do ProUB, tem lá para vocês baixarem. Fala o nome de novo para a galera pegar. O Risco e a Invenção.
um estudo sobre as notações gráficas de concepção do projeto. Então ele contou pra gente, ele pegou os desenhos originais e trabalhou em cima dos desenhos originais, interpretando, além, claro, de todo um trabalho interessante que ele discorre sobre o que é a força do desenho, gráfica, a representação gráfica. Uma tese fantástica. Não sei porque ainda não foi, ela não foi publicada ainda, né, como livro, se não me engano, mas acho que só está disponível em formato de... O Barquê é muito Ringo Starr, assim, muito relax, entendeu? Então ele não está preocupado com isso, não. E a outra dica para visitar... Dá trabalho publicar, dá muito trabalho. E visitar Brasília. E agora eu estou gostando... eu tenho ido recentemente, depois do advento do Uber, né? Porque uma época que eu ia muito a Brasília, não tinha Uber e era, nossa, tinha que alugar carro. Bike, agora, o ideal é você ou Uber ou... Uber é ótimo. Ou alugar um carro. Eu alugava carro, agora não, agora é Uber e tranquilo. Matheus, posso caminhar para você? A dica. Então, eu achei essa sua dica ótima do Get Back. Eu estou vendo também, estou achando sensacional. Mas eu tinha notado aqui duas coisas. Uma é um livro que eu comprei antes de ver o filme. Tem um filme que não sei se vocês viram, que chama O Risco. O diretor é o Geraldo Mota Filho, sobre o Lúcio Costa, sobre a vida dele. Tem um canal curta, eu não consegui ver ainda. Mas eu comprei um livro do Guilherme Pesquic, que é como se fosse uma compilação dos depoimentos do filme, porque os filmes são várias pessoas falando sobre a convivência com o Lúcio Costa. Tem Ítalo Camfiorito, tem Sérgio Ferro, tem até a própria filha do Lúcio Costa, Maria Elisa. Muito legal, e aí o livro é uma compilação desses depoimentos. O livro foi muito bonito, assim, graficamente. E é uma das dicas que eu dou, porque eu estou com ele lá e eu acho muito bom. E o recente também, que eu comecei a ler, mas não li todo ainda, que é o Arquiteturas Atlânticas, que é um livro que é bem interessante sobre relações entre Brasil e Portugal. E aí tem textos interessantes, inclusive falam sobre o Lúcio Costa, relação do Lúcio, qual a influência que o Lúcio Costa teve na cultura moderna portuguesa, né, que para mim isso é uma coisa que me interessa. Eu acho super interessante. O Fernando Távora, o Lúcio Costa, essas trocas, e como é que um pode ter influenciado na cabeça do outro. Mas tem dois textos muito legais que falam disso, né, de diferenças e semelhanças entre brasileiro e português, que é um livro da PUC do Rio, né? Um dos textos é do Marcel Camita, que é um professor de história da PUC, e a Ana Luísa Nobre também tem um outro texto que eu li dela, que é sensacional, que chama, como é que é? Arquitetura chão, alguma coisa assim, fala do chão, né? A ideia do chão. E eu achei super bonito, porque tem muito a ver com a leitura, assim, do chão livre, que eu acho que é muito patente, assim, no projeto Lúcio Costa, muito evidente, né? No projeto Lúcio Costa para a cidade, essa ideia do chão, e ela explora isso na arquitetura moderna brasileira e a diferença que isso tem com a arquitetura contemporânea, moderna, funcional, talvez. A gente fez um cast sobre isso, Matheus. A gente fez um cast baseado nesse livro e chamamos o João Nunes, o arquiteto paisagista português. Ele participou. João Nunes é uma das entrevistas que eu achei mais legais. Eu também, eu amei o livro também. E o Camita participou. Depois você corre lá para ouvir. Caramba, eu vou ver então. Foi super legal, foi ótimo. Que bom. Mais um outro português que fez um documentário que é o Tudo é Paisagem, que fala sobre essa relação, sobre a arquitetura paisagista portuguesa, que é o Duarte Natário. Vale a pena também. Outra dica, cheio de dicas. Dica para o Matheus. Ótimo. Legal, depois você olha lá. Bom, gente, depois dessa rodada de dicas, a gente se despede de vocês. Só despedir primeiro do Matheus, agradecer. Matheus, muitíssimo obrigado. Eu espero que você tenha gostado também. A gente espera que essa experiência a gente consiga reproduzir aqui mais vezes e que a gente consiga também trazer mais imagens, né? Trazer vocês também para conversar com a gente sobre diversos assuntos. Obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. Vou ficar também pela conversa. Mais uma dica que eu dou também, se vocês quiserem conversar com uma pessoa que é incrível também, que é um colega nosso, chama Thiago Andrade, que ele foi secretário de... Agora eu não lembro agora. Arquiteto, muito bom arquiteto, ele é paralelo, mas ele também se foi envolvido em política e foi secretário de movimento urbano, não lembro qual tinha a ver com a cidade. O governo Hollenberg. É incrível para falar sobre o Brasil também. Ah, legal. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado pelo seu tempo. E muito obrigado pelo convite, gente. Adorei participar. Muito obrigado. A gente agradece. Bom, Rafa, mais um? Mais um. Obrigado, Matheus, pela presença. Matheus, que você não falou no início, mas é da Bloco Arquitetos. Sim. E que depois que a gente gravou a entrevista com vocês venceram o prêmio Taxonobel, né?
A Casa Foi Cavalcante. finalista, né? Foram finalistas. Ah, não, mas vocês foram lá. Não, Desculpa. Desculpa, o da Casa Cavalcante, Casa a gente Cavalcante. foi finalista Foi do Axo Nova. Isso. E ganhou o Casa Jardim e ganhou aquele Sagoban. Ah, é isso aí. Ah, o Então, Sagoban. assim, Você A devia. Casa Cavalcante foi Parabéns. vocês deram sorte, cara. Espero que você... eu me lembro que assim, foi logo na sequência, a gente lançou episódios, na semana seguinte a gente viu vocês postando, então parabéns aí agora pessoalmente. É verdade, vocês. parabéns. Obrigado pela presença. Lili, mais um. Boa, especial, estreando formatos aí, e super bem acompanhados, com o Matheus, gentil e com toda a disponibilidade para falar de Brasília. Perfeito. Obrigada. Então a gente volta aqui no YouTube brevemente e no episódio de áudio a gente volta na semana que vem com mais episódio para vocês. E até mais.